Está na hora de orar e Jesus vai libertar todo aquele que nele crê. Se você o aceitar e em Deus confiar, muitas bênçãos vai receber. Desperta, Brasil, está na hora do Evangelho anunciar. Bom dia! Eu sou o Paulo Ismael, levando até você de segunda a sexta uma palavra de edificação, exortação e de consolo. Que o Senhor abençoe sua palavra e abençoe a sua vida nesse dia. Você que vai entrar na sala, vai dando um bom dia. Todos os dias, sob todos os pontos de vista, vou cada vez melhor. Bom dia, Iná, que Deus te abençoe nesse dia, nessa sexta-feira. Bom dia, Vitor. Bom ter vocês aqui. Maísa, meu amor, bom dia. Oi, meu lindo. Ó, hein? Começando a ganhar o dia, sendo chamado de lindo. Desperta, Brasil. Dia ensolarado aqui em Barreto, sem nuvem, bastante calor promete hoje. Você está entrando na sala, vai dando bom dia. Nós já temos aqui a Iná, o Vitor, a Maísa, tem mais. Dá um bom dia aí para nós. Vamos despertar. Sexta-feira passou rápido. Como diz o Carpira, a semana está voando. Bom dia, Jânia. Cíntia, bom dia. Camila, bom dia. Bom ter vocês aqui nessa manhã. Não esqueça de compartilhar. Vamos compartilhar na nossa rede social e fazer com que esses devocionais alcancem mais e mais pessoas. Deixe o seu comentário, se Deus tem falado ao seu coração, como Deus tem falado. Escreva aí. Vamos despertar. São 7 horas e 5 minutos. Desperta, Brasil. Ok. Muito bem, eu quero mandar um abraço para os nossos aniversariantes, né? Hoje tem várias pessoas fazendo aniversário, daqueles que estão inscritos no meu Facebook. Então nós temos a Marcela Garcia, mando um abraço para ela, também a Ana Beatriz, que Deus abençoe vocês duas. A Melissa Garcia também está fazendo aniversário hoje. A Silvia Ribeiro está fazendo aniversário. Temos também o Ibi Araes, também está fazendo aniversário, um forte abraço. A Mu Gelotti também faz aniversário. Valmir Leonardo também faz aniversário hoje. E o pastor Aguinaldo, missionário da Rocha Eterna, Aguinaldo Araújo. Que Deus abençoe vocês, um forte abraço, muitos anos de vida. Que Deus acrescente os seus dias, anos com vida, paz e saúde dentro da sua perfeita vontade. Amém?
Iná, Gandara, aqui tá frio, São Paulo é sempre frio, né? Ainda mais onde ela mora. Ela mora num lugar lindo lá, ela mora assim, entre montanhas, sabe, num vale, é a coisa mais linda lá, é gostoso. Saudade, já já, vou dar uma passeada aí, tá? Saudade de vocês. Muito bem, vamos trabalhar? Filipenses, capítulo 3. Filipenses 3. Nós estamos falando aqui no versículo 13, Filipenses 3. Paulo dizendo: irmãos, quanto a mim não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Vamos curvar nossa cabeça, vamos orar nessa manhã. Pai, nós te louvamos pela boa noite, pelo bom despertar, te louvamos pelo dia de ontem, pelo suprimento das necessidades. Te louvamos, a Deus, por essa manhã que o Senhor permitiu com que nós viéssemos abrir os olhos, respirar. Estamos acordados e temos Ele para viver. Não sabemos, ó Deus, o que vai acontecer no decorrer desse dia, mas nós rogamos a Tua graça, rogamos a Tua misericórdia, que o Senhor esteja cuidando de nossas vidas, nos conduzindo, seja com os nossos familiares, a esposa, esposo, filhos, netos. O Senhor esteja protegendo cada um deles, ó Deus, e guardando-os na Tua graça também. E ajuda-nos, ó Deus, a estarmos no centro da Tua vontade nesse dia também. Obrigado, ó Deus, por cada vida que está assistindo esse devocional, por aqueles que irão assistir ainda. Que o Senhor esteja falando e alcançando os nossos corações com o Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. 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 Ok, nós temos visto que o apóstolo Paulo ele está aqui caminhando para o final da sua carta, já quase que a conclusão, capítulo 3, capítulo 4. E Paulo então dá um testemunho da vida dele e ele vai falando dos propósitos dele, né? E todos nós temos que ter propósito na vida. Uma pessoa sem propósito, ela começa a vegetar, entende? Ela anula o seu futuro. Eu tenho visto muitas pessoas que vivem hoje com toda a saúde, mas estão apenas vegetando, porque ela perdeu o propósito de vida. E nós não podemos ser assim. Agora, há muitas questões que nos impedem de caminhar, que anula o nosso presente e destrói o nosso futuro. E é justamente sobre isso que Paulo vai falando. Por isso que ele usa o próprio testemunho, a vida dele, né? Nada melhor do que isso. E Paulo vai falando que nós devemos aqui esquecer. Ele fala, esquecendo-me das coisas que atrás ficam. E nós já vimos duas coisas que ele busca esquecer. Primeiro, é esquecer as glórias do passado. As glórias do passado, para não se vangloriar no presente. Entende? Então Paulo vai dizendo, olha, eu fui religioso, sou fariseu, judeu autêntico, e ele vai falando daquilo que ele conquistou antes de conhecer Jesus. Mas ele fala, olha, o que para mim era ganho, eu reputei como perda. Ou melhor, eu reputei como esterco. Sabe o que é esterco? Esterco é cocô. Tá, tudo bem, você vai falar, mas tem esterco bom, né? Às vezes você pega o esterco de vaca, por exemplo, que você usa para fazer adubo. Tem alguns estercos, entende? Então você deve pegar as glórias do passado e usar para adubar, né? Mas não para se vangloriar. Você tem que entender que aquilo é esterco. Você tem que esquecer as glórias do passado. Porque de repente você começa a se vangloriar, achar que você é alguma coisa e se colocar superior às outras pessoas. E a palavra do Senhor vem nos ensina justamente o contrário, que cada um considere os outros superiores a si mesmo. É como nós devemos nos considerar.
superior aos outros, ou melhor, é considerar os outros superiores a nós mesmos, entende? E nós somos servos, apenas isso. Então, deixar as glórias do passado, esquecer. Mas também ele nos falou, e nós meditamos nisso ontem, nós devemos deixar os traumas do passado, os traumas causados no passado, as feridas que foram causadas em nossas vidas. E é assim, no decorrer da nossa vida, nós, voluntário ou involuntariamente, nós colocamos a nossa confiança em pessoas. E muitas vezes essas pessoas nos traem, essas pessoas nos decepcionam, essas pessoas nos ferem, entende? Elas nos ferem. Bom dia, Josiane! Bom dia, que Deus te abençoe, seja bem-vinda. Mas essas pessoas acabam nos ferindo, né? Mencionamos quantos filhos foram feridos pelos pais. Eles confiaram nos pais, os pais tinham a responsabilidade de cuidar, zelar, mas aqueles que deveriam cuidar, eles foram os que mais machucaram. Nós devemos esquecer o passado. Quantas mulheres confiaram suas vidas a um homem e prometeu amar, cuidar, respeitar, mas ao invés disso abusaram, alguns até espancaram, feriram não só a alma, mas também feriram a carne. Então, quantas mulheres foram feridas pelos seus esposos, homens, e estão machucadas. E meus amados, se nós não deixarmos esses traumas no passado, esses traumas nos levam a um isolamento, entende? Nos leva ao isolamento no princípio, no presente aqui, e destrói a nossa comunhão no futuro. Então, como nós deixamos esses traumas lá atrás? Através do perdão, através do perdão. Hoje nós queremos falar um pouco sobre as culpas, esquecer as culpas. E é interessante, e o apóstolo Paulo dá o próprio exemplo da vida dele. Ele fala que, olha, eu fui, no versículo 6, segundo o zelo, perseguidor da igreja. Bom dia, Analissa. Bom dia, Dona Angelinda, minha mãe. Bom dia, Analissa, minha filha. Ele foi perseguidor da igreja. E se nós olharmos ali em Atos capítulo 8, nós vamos ver que Tiago, quando estava sendo, Filipe, quando estava sendo apedrejado e sendo morto, Paulo, que naquele momento era Saulo ainda, né, chefe do exército de Roma, a Bíblia fala que as vestes de Estevão foram colocadas aos pés dele. Então Saulo ali, ele estava vendo as pessoas apedrejarem Estevão e ele estava consentindo. Ele foi um perseguidor da igreja. Eu fico imaginando quantos cristãos ele perseguiu e até às vezes permitiu que os seus soldados os matassem. E agora, ele convertido, ele salvo, e ele ali em Jerusalém e outras cidades, encontrando famílias que perderam seus parentes, filhos que perderam seus pais, pais que perderam seus filhos, e porque ele matou, ele permitiu, ou ele, familiares que estavam presos, e que ele os conduziu à prisão. Então, o que a gente vê havia provavelmente aquele sentimento de culpa. Provavelmente podia existir aquele sentimento de responsável. Eu fui responsável pela destruição dessa família. Eu fui responsável porque familiares estão presos. Agora,
esse sentimento de culpa, se nós deixarmos ele tomar conta de nossa vida, eles nos levam a uma paralisação. Quantas pessoas estão vivendo paralisadas no presente e destruindo o seu futuro por causa de culpas do passado. Então Paulo vem e diz: esquecendo-me das coisas que atrás ficam. Ele não podia mudar. Aquelas pessoas que foram mortas quando ele perseguiu a igreja, não tem jeito de voltar à vida. Aqueles que foram presas, que estavam provavelmente numa prisão, elas não poderiam ser libertas. Não tinha jeito de voltar ao passado e desfazer o que foi feito. Não tem jeito, o passado passou. Passou. Então, havia uma necessidade, ele diz, esquecendo-me das coisas que atrás ficam. Outro dia, uma mãe, ela comentando comigo, ela disse: olha, Paulo, eu fui uma mãe terrível. Eu fui uma mãe terrível para os meus filhos. E como eu me envergonho. Porque eu batia nos meus filhos, sabe? Eu não batia, mas eu espancava, eu esmurrava. Eu batia nos meus filhos com aquilo que estava na frente. Se era cinta, era porrete, era fio de ferro, era o que for, eu batia. Eu espancava meus filhos. Eu tenho um filho hoje que está perdido. E eu sei que é minha culpa. E ela se sentia tão culpada, pela forma como ela criou os filhos, que ela não tinha comunhão com os filhos. Ela preferiu se isolar dos filhos. Porque quando ela olhava para os filhos, ela se sentia culpada. E quantas pessoas se sentem dessa forma? Quantas pessoas? Bom dia, Claudinei. Bom dia, Maria Gileuda. Que Deus te abençoe. Bom dia, Irene. Que Deus te abençoe. Culpa. Sentimento de culpa. Culpa do passado. Quantas mulheres que foram esposas ruins lá atrás. Algumas que estão casadas ainda pela misericórdia e graça do Senhor. Ou esposo, marido, que foi péssimo marido, péssimo pai. Algumas que tiveram seus lares destruídos, separado, e sabe que foi culpa sua. E hoje vive nesse sentimento de culpa, eu sou culpada. E aí, o que acontece? Vive uma vida isolada, vive paralisada. Uma paralisia toma conta, que tem medo de agir, esquecendo-me das coisas que atrás ficam. O apóstolo Paulo vem e diz: olha, esqueça. Você não pode mudar o passado. Não pode. Você tem que entender que o Senhor Jesus lá na cruz, quando ele foi crucificado lá na cruz, quando aqueles pregos foram cravados, quando ele estava carregando aquela cruz, ele estava carregando também a sua culpa. Aquele tempo de ignorância, sem ter conhecimento da palavra de Deus. Os seus pecados foram cravados lá. E quando o Senhor Jesus te perdoou, Ele perdoou. Ele perdoou você. É por isso que o apóstolo João vem e diz: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça.
Ele não apenas perdoa. E perdoar, meus amados, é tirar a culpa. Ele tirou a sua culpa. Mas não apenas tirou a sua culpa, mas ele também te purificou. Ele purificou você de toda injustiça, de todas as injustiças que você cometeu lá atrás. Aquelas coisas que foram voluntárias, que você fez consciente. E também aquelas culpas que você carrega que são involuntárias. Eu me lembro de um pai que ele se sentia culpado pela morte do filho. Porque ele estava dirigindo o carro e num determinado momento houve um acidente. E o filho morreu naquele acidente. E cada dia ele se culpava pela morte do filho. O Senhor Jesus, ele purificou você de toda injustiça. Ele perdoou os seus pecados. Os seus pecados foram purificados lá na cruz do Calvário. Você não precisa carregar, sabe, carregar o fardo, sabe, é muito pesado, você não consegue. E se você continuar carregando, você vai, sabe, você vai se declinando, até chegar ao chão, você vai viver uma vida paralisada. Então, não faça isso, não faça isso. Coloca esse fardo lá na cruz do Calvário, coloca lá em Cristo. Entenda que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Diga para o Senhor. Diga para Ele: Senhor, eu pequei. Senhor, eu fui um péssimo pai, eu fui uma péssima mãe. Senhor, eu fui um péssimo esposo, uma péssima esposa. Eu fui. E isso não pode mudar, não tem jeito de mudar. Eu fui um péssimo filho. Confessa. E o Senhor Jesus, Ele perdoa. Ele já perdoou lá na cruz. Receba o alívio do Senhor. Receba o alívio dEle. Tira esse fardo. Levanta. Saia dessa paralisia. E começa a caminhar. E deixa lá atrás. E quando o diabo vir e tentar te acusar, porque ele é o acusador, e muitas vezes ele vai tentar acusar você na sua consciência, colocando pensamentos de culpa, ou às vezes ele vai levantar pessoas ao seu redor para te acusar. Repita, diga para o seu pensamento, diga para a sua consciência, diga para as pessoas: olha, os meus pecados foram cravados na cruz. Eu fui perdoado. Eu fui lavada pelo sangue precioso do Senhor Jesus Cristo. Ele me perdoou. Ele me perdoou. E Ele me purificou. São coisas que quando eu olho para trás eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha. Mas eu sou uma nova criatura. Uma nova criatura em Cristo. Isso faz parte do velho homem. Eu sou um novo homem, gerado em Cristo Jesus. Você tem o Espírito Santo que habita em você. Você não precisa carregar essa culpa.
Jesus já carregou por você. O Senhor Jesus já carregou a sua culpa. Ele já te perdoou. Que o Senhor abençoe a sua vida. Que o Senhor faça de você uma pessoa livre, uma pessoa que se levanta, que anda de cabeça erguida, olhando para frente. É por isso que Paulo diz aqui: esquecendo-me das coisas que atrás ficam. Aí então, prossigo para o alvo. Prossigo para o alvo. Vamos curvar nossa cabeça, vamos orar. Pai, eu quero nesse momento mais uma vez te louvar, te exaltar, te glorificar. Eu quero, Senhor Deus, te agradecer, porque o teu Filho Jesus lá na cruz levou as nossas culpas. Obrigado, porque o Senhor nos perdoou e o Senhor nos purificou. O Senhor fez de cada um de nós nova criatura. E eu peço a tua bênção, ó Deus, nesse momento, que o Senhor esteja abençoando cada um desses que estão ouvindo esse devocional, cada um daqueles que irá ouvir ainda no decorrer do dia, que a tua palavra possa alcançar os seus corações e servir como um bálsamo. O Senhor venha nos dar alívio, tirar-nos dessa paralisia. Eu quero rogar também, ó Deus, e agradecer por cada um que o Senhor tem usado como um instrumento na minha vida para sustentar a mim e a minha família. Obrigado. Obrigado a Deus por cada um dos meus clientes que têm se tornado amigos. Obrigado a Deus por cada um dos pedreiros, construtores, engenheiros. Obrigado a Deus. Supra e abençoa suas vidas, ó Deus. Supra suas necessidades, sem deixar nada faltar. Vai ser conosco no decor desse dia. Eu rogo, agradecido em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor nos abençoe nesse dia. Quero lembrar que hoje à noite, às 20 horas, entrevista.com, estaremos entrevistando o pastor Geraldino. O pastor Geraldino, ele é missionário da AME lá em Birigui e está realizando um bom trabalho lá, e vamos aprender um pouco sobre a vida dele. Tem uma história de vida muito bonita. Então hoje às 8 horas da noite, participe, tire um tempinho lá, das 8 às 9, para estar ali, tá? Deixe o seu comentário, e é importante isso, sabe? Põe lá o seu comentário, compartilhe com outras pessoas. Que Deus abençoe cada um de vocês e tenha um bom dia. No nosso devocional, segunda-feira estaremos aqui, e terça-feira estaremos entrevistando a Rosângela. E na próxima terça-feira, tá, estaremos entrevistando o pastor Albertino. O pastor Albertino, ele é lá de Moçambique. Ele está já no ministério lá há 2 anos pregando a palavra, e a semana que vem estarei divulgando algumas fotos do trabalho dele lá, tá? Então esteja orando. Um forte abraço. Hoje à noite, pastor Geraldino, entrevista.com, tá? Que Deus abençoe cada um e até lá. Um forte abraço. Eu não falei aqui da Irene, né? Nós temos aqui, a Irene também está conosco. Ontem eu não falei do Edson, né? O Edson, esposo da Iná, que está aqui com a gente. Eu não vi aqui. Então, Edson, um forte abraço, tá? Quem mais está aqui hoje, que eu ainda não falei? Então, já falei Iná, o Vitor, Maísa, Jânia, Cíntia, Camila. Quem mais? Josiane, Dona Linda, Analissa, a Maria Gileuda. Bom dia, pastor, graça e paz. E o Claudinei também está conosco. Um forte abraço. Até segunda-feira, se Deus assim permitir.